Podcasts. Olá, você que está aqui comigo, eu sou o Miguel Arcanjo Prado, sou jornalista, sou crítico cultural e você está onde? No Arcanjo Pod, esse podcast que você pode falar, ouvir, saber mais de cultura, de arte, de entretenimento. Você pode me seguir no Instagram, miguel.arcanjo, você pode entrar no blog do arcanjo.com, assistir aí com a carinha aí no seu vídeo, no nosso canal no YouTube, parceria com a Olá Podcasts. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, aliás, ela que está me recebendo, porque eu estou no gabinete dela, a nova secretária da Cultura e Economia Criativa e logo mais Indústria Criativa de São Paulo, Marília Marton. Muito bem-vinda, Marília. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Pode, que delícia falar com você, uma mulher da cultura, chegando aí com tudo na Secretaria de Estado da Cultura. Da cultura. Agora é da cultura. Da cultura. Da cultura, da economia criativa e logo mais da indústria também. A gente já apresentou uma proposta, está indo para o governador, e a secretaria vai começar a se chamar Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa. Porque tem que mostrar que a cultura gera dinheiro, né? Gera renda, gera trabalho. Então, Miguel, eu acho que o importante das pessoas entenderem que há uma cadeia produtiva, né? Mesmo o artesão que está lá na sua cidade, mesmo um pequeno grupo de coletivos, qualquer que seja o movimento da cultura que ele aconteça, em qualquer tamanho que ele aconteça, ele gera trabalho, ele gera renda, e ele não é só aquele movimento que está ali. Porque quando você faz um artesanato, alguém vem comprar. Quando você faz uma peça de teatro, por menor que seja, alguém vem assistir. E sempre vai ter um pipoqueiro. O pipoqueiro é o sinônimo do sucesso, exatamente, né? Sempre vai ter o pipoqueiro. Tem pipoqueiro, tem sucesso. Tem pipoqueiro, tem sucesso. Então não dá para falar que não é uma indústria. É uma indústria. Ela não aperta parafuso. Do cérebro, pode ser, mas não aperta parafuso da máquina. Exato. E uma coisa que eu gostei muito quando anunciaram que você seria a nova secretária, porque eu sei que você frequenta teatro. Eu acho que isso é fundamental. Eu sei que você vai à cultura, né? É muito especial quando você tem alguém num cargo que gosta daquilo. E eu encontrei você já no cargo numa peça de teatro, no Wicked, né? Que acho que representa muito o tamanho dessa indústria cultural, né? Uma peça que vendeu 40 mil ingressos antes da estreia. Acho que é um exemplo, né, desse tipo de engrenagem, né? Claro, e é um pouco do topo da cadeia. Obviamente a gente tem um problema estrutural que não há condições na cidade de São Paulo, por exemplo, para acontecer peças do tamanho do Wicked, mais do que 2, 3 ao mesmo tempo. Sim. Então, isso também, e mais do que isso, que as pessoas precisam entender, esse tipo de entretenimento, de peças de teatro, que são grandes produções, para ela se viabilizar, ela também precisa ficar mais tempo em cartaz. Então, quando a gente pensa em teatros com infraestrutura para peças de grande porte, São Paulo tem poucos teatros. Então, e eles ficam ocupados o ano inteiro, porque sai um entra o outro, né? E aí a gente acaba falando, se uma peça dessa precisa ficar em cartaz de 4 a 6 meses, então esses teatros, durante um ano, eles só apresentam de 2, no máximo 3 peças. O que significa para a gente que caberiam mais teatros grandes na cidade. Ah, mas isso é desvalorizar o teatro pequeno? Muito pelo contrário. Porque todo mundo que vem à cidade para consumir o grande acaba consumindo o médio, o pequeno. E cria o hábito, né? Exatamente. E aí não tem jeito, Miguel. Eu falo o seguinte, ninguém aprende a ouvir música clássica se nunca ouvir. Ninguém aprende a assistir uma peça de teatro se nunca sentar numa peça de teatro. E a gente passou por um momento muito difícil da pandemia. As pessoas aprenderam a consumir coisas muito eletrônicas, sim, muito digitais. Não é ruim, mas isso tira o público. A gente está tendo uma retomada de público agora. Então, assim, se a gente não voltar a doutrinar ou a treinar as pessoas ao hábito de consumir cultura, daqui a pouco a gente não vai ter para quem fazer peça de teatro. Nós não vamos ter para quem fazer cinema. Nós não vamos ter para quem fazer música. E aí é um problema. E é muito importante ter uma visão da cultura que não seja só artística e uma visão também de gestão, porque o número tem que fechar, as coisas têm que funcionar. Como que você vê essa experiência sua de gestora pública, que já passou por vários órgãos de prefeitura, do Estado, da própria Secretaria de Cultura, como chefe de gabinete, que é uma pessoa que está ali resolvendo tudo, e agora está aí na linha de frente, né? Mas com esse background aí que você tem.
da vida. A gente tem uma lógica diferente no Estado, né? Sentada na Secretaria de Estado, a gente brinca o seguinte: no Estado você tem a função de gastar, né? Qual é a grande atribuição do Estado? O Estado tem uma arrecadação, ele destina essa arrecadação nas suas caixinhas, né? As suas pastas. Cada secretário tem a função de gastar bem este dinheiro, mas ele precisa gastar. Então, aqui a minha lógica inicial, inclusive com a conversa com o setor, foi assim: meu problema não é pedir dinheiro. Meu problema é para que eu vou pedir dinheiro. E aí eu preciso que o setor também se organize. Quando a gente fala da gestão do negócio, que é esses grandes, pequenos, médios empreendimentos culturais, a gente sabe que a viabilidade econômica não acontece. E é por isso que a gente tem o financiamento público. Senão não faz o sentido dessa grande cadeia produtiva. E qual é o retorno desse financiamento público? Exatamente essa produção de renda e emprego que a gente dá. E aí me assusta um pouco quando eu vou converso assim, com o mercado cultural, vou conversar com eles, e aí você começa a sentir falta de profissionais. E aí eu não sei se a pandemia piorou, se a gente já estava com essa queda, mas a gente está com muita falta de profissional em muitas áreas de todos os segmentos. Não é especificamente do teatro, não é especificamente do cinema, não é o games, estão com problema nos games também. Então, a cultura pop é a milionária. Eles não têm que contratar. E aí a gente tem um problema. Então, quando eu paro e olho no meu gasto, aí agora, como gestora pública, que tenho que gastar, eu preciso decidir aonde eu vou gastar. E hoje, o grande lugar que eu preciso gastar é na formação. Eu preciso mapear essa cadeia produtiva, que cada um está colaborando, ajudando. Nos próximos meses, a gente vai reunir tudo isso e desenhar uma estratégia de ocupação do Estado em formação. Sim. A ponto de que a gente termine o mandato do governador Tarcísio no 4º ano com um Estado em que, se o Miguel quiser produzir uma peça de teatro em Araraquara, ele vai ter profissional lá. Se ele quiser produzir em Votuporanga, ele vai ter lá. Se ele quiser produzir em Iguape, ele vai ter profissional lá. Ele não vai precisar fazer a carreta do profissional, né? Tiro de São Paulo porque isso é a produção. Falando dos profissionais técnicos, exatamente, né? Basicamente. Porque que é o operador de som, o cara que faz a luz, o cara que faz o cabo main ali, o holding. E você tem uma coisa: o cara que você tira daqui de São Paulo para carregar com você tem que pagar a diária dele. O hotel, o transporte. Exato. E aí você me pergunta sobre gestão, obviamente o preço vai lá para cima. Aí fica inviável. Então, por exemplo, hoje quando eu faço um edital, a gente acabou de soltar os editais, os produtores falam assim: mas você pedia 5 apresentações, a gente não tem como viabilizar 5 apresentações rodando, porque eu tenho que carregar todo mundo. Como a gente também estava no começo de governo e eu já estou com o orçamento fechado, eu até fiz aqui menos. Então vamos fazer o seguinte: fazer 3. Eu não quero que eles percam a qualidade na apresentação, mas eu também entendo que o custo elevou. Então, assim, quando a gente vê uma peça como aquele acontecimento da Wicked, né, aquilo é um acontecimento. Quantos profissionais estão envolvidos ali? Quanto isso gera de quase emprego? 300 pessoas, Quase né? 300 pessoas. Então, e aí... Direta, né? Direta. Fora o motorista do Uber que levou a gente, a pizza que a gente come depois. Fora muita coisa. Fora os 2 anos de produção anteriores. Porque essa é uma outra coisa que as pessoas precisam entender. A gente não começa uma peça de teatro, e aí qualquer tamanho que ela seja, na véspera do lançamento dela. Algumas demoram 2 anos, algumas demoram 6 meses, algumas demoram 1 ano, mas nenhuma produção artística começa do dia para o Olha a gestão aí, planejamento, né? Planejamento. E aí, quando a gente fala dessa cadeia produtiva, você passa no cenário. Aquele cenário e tal, aí você passa, mas ali tem ferro, ali tem madeira. Tem tinta. Tem prego. Tem tudo. Então, cadê? Né? Tem tecido, sabe assim? O dono lá da lojinha de material de construção tem que saber que ele ganhou dinheiro com a peça de teatro também. Então, assim, realmente é uma indústria. Realmente tem uma cadeia produtiva e é uma indústria. E Marília, qual que é o tamanho desse dinheiro que você tem que gastar? Você terminou de soltar agora os PROACs, que são 100 milhões, não é isso? E qual que é o montante do investimento em cultura do Estado anual? Na verdade, a gente tem dinheiro direto 1,260 mil, né? 1 bilhão 260 mil. Mas eu tenho ainda mais... 260 milhões. Mas eu ainda tenho mais 100 milhões do ICMS, que apesar de não ser dinheiro direto,
ele é um recurso que o governo abre mão para aportar, né, na renúncia fiscal. Obviamente, é suficiente? Não, não é. Acho que é uma discussão que nós vamos ter a partir de agora com o governo também, que há uma necessidade que a gente aumente gradativamente esses valores a ponto, eu até brinco, acho que a meta é que a gente termine 4 anos com o dobro do que eu tenho hoje, né? Então, se eu chegar a 2.500, 2.700 lá na frente, acho que a gente chegou numa meta boa. O problema, de novo, vamos gastar isto em qual resultado que nós vamos obter. Porque mais do que é que resultado nós vamos ter. Porque para o governo, o grande gasto dele não é gasto. O grande gasto dele é um investimento humano. Então, que tipo de humano nós vamos ter daqui a 4 anos aumentando este investimento? Você falou muito em formação nessa necessidade. Os equipamentos do Estado têm escolas formativas, a SP Escola de Teatro, a SP Escola de Dança. O Estado está envolvido também nesse processo de formar esses profissionais? Sim. Inclusive, parte da grande mobilização que a gente quer fazer no interior é que a gente, na mudança do ano, agora a gente vai ter a renovação do contrato das oficinas culturais. E, obviamente, as oficinas culturais é o equipamento de formação com maior capilaridade que nós temos aqui. Então, eu tenho a SP Escola de Teatro, mas ela está vinculada à capital, né? Ela faz uma outra coisa fora, mas a estrutura dela está aqui. A SP Dança, né, que é a escola de dança, ela está, inclusive, nesse prédio. Ela está aqui, ela acontece aqui. O Projeto Guri, ele é capilar, mas ele é específico da música. E ele é de iniciação musical, então ele não é do profissional da música. Então a gente tem essas vertentes. Mas a formação profissional, esse vai ser o grande direcionamento que a gente vai dar para as oficinas culturais. A ideia é que a gente crie realmente uma grande mobilização de cursos que atendam todas as nossas linguagens. Eu recebi aqui, por exemplo, Miguel, o pessoal, maquiadores e cabeleireiros. E eles falaram, a gente não tem no cinema, a gente é muito procurado pelo pessoal do cinema, não tem o pessoal de maquiagem de visagismo. Tem, sei lá, 10 profissionais. Aí eu falei, não tem 10 profissionais na cidade? Não, 10 profissionais no estado do Brasil. Sabe assim? Aí você fala, como assim, gente? Como assim, né? Como assim? Então deve ter, obviamente, gente com talento. E que não teve a chance de estudar, se especializar. Não, e porque não é uma coisa que a gente oferece. Exato. Se você parar para pensar, nós nos distanciamos um pouco também da modernidade no nosso modo de educação tradicional. E, óbvio, a educação ela tem uma formalidade muito mais, né, rígida, né, cartesiana. Exato, cartesiana. Isso não cabe para nós aqui. Aqui não é o lugar do cartesiano, né? Aqui eu brinco, aqui é o lugar do transversal, do plural, do múltiplo, do para cima, do para baixo. Então, eu acho que então, eu tenho essa vertente da formação, ela é super bacana e a gente, obviamente, precisa ter isso como uma meta de governo. E já que o governador disse que uma das suas linhas de atuação era a interiorização, também para que a produção do interior aumente, eu também preciso do profissional lá. Sim. Então, uma coisa está atrelada à outra. E essa coisa que você chega na secretaria também com um discurso muito para o interior do estado, lembrando do interior. Eu que sou jornalista, cubro muitos festivais no interior de São Paulo, sempre é uma reclamação. Vocês só falam das peças de São Paulo, vocês não vêm aqui. E que muitas vezes não tem nem como estrutura da gente ir, né, o jornalista sair, porque não existe um projeto dessa circulação de levar mídia também para o interior. E por que você veio com esse discurso de vamos olhar para o interior de São Paulo? Isso é uma meta do governador, né? Dentro da democratização, enfim, dentro do diálogo, dentro do acesso que aí o governo vem, né, tendo como meta de governo, o governador tem pedido muito que a gente valorize essa questão. Não só de levar o que a gente produz aqui, né, na cidade para que as pessoas tenham esse acesso, mas a questão da valorização do que é produzido no interior e a possibilidade do que se é produzido lá trazer para a capital também conhecer. Porque uma forma de repente, publicizar o que o interior faz é trazer para cá e dar luz a isso. Então, obviamente, uma forma inteligente de fazer isso, de novo, não é o problema do dinheiro, mas não faz sentido o Estado concorrer com a prefeitura. Toda vez que isso acontece, sai bobagem. Até porque
Porque, em tese, a prefeitura ela conhece a dinâmica da cidade, ela já sabe os períodos corretos de se fazer aquele festival, porque sabe período de chuva, né? Cada lugar aqui é completamente diferente. A gente está falando agora sobre isso, né? O estado de São Paulo tem diferentes cidades com características completamente, Sim. sabe assim, peculiares de cada Sim. uma delas. Então não faz o menor sentido eu querer sair daqui e implantar um festival. Então o que eu quero fazer, eu vou ter uma reunião de novo com os gestores, a gente já teve um mapeamento feito aqui pela secretaria ao longo do seu tempo, a gente vai reunir, vou validar com eles, é que a gente valorize o que eles fazem e se eventualmente está sentindo falta de alguma coisa, sentar com a prefeitura e com o secretário, o gestor municipal, e dizer assim, por que, por exemplo, nessa região a gente não tem um programa de literatura? Então, dizer, porque ele fazia, mas ele parou de fazer, aí eu fiz um ano, não deu certo. Então, vocês topam fazer de novo? Então, aí eu entro para ajudar a fazer. Claro. Eu não concorro com ele, eu quero fazer com ele. Sim, fazer então, ele acontecer. É claro, porque eu entrar, eu vou, faço o estardalhaço e saio e nunca mais ninguém olha, né? Acabou. E ele tem que pegar o dia a dia de fazer. E tomar o dia a dia gosto de pelo... fazer, porque aí ele consegue, né, se auto... Eu falo, não é problema de dar dinheiro. Sim. Não dei. Se ninguém continuar aquilo... Não vai vingar. Na hora que troca o governo, na hora que troca o secretário, no dia que corta o dinheiro, acabou. Marília, você falou dessa questão da transversalidade, que tem que caber todo mundo. Como que você enxerga a questão de diversidade, que é tão cara para a cultura, e como que você trabalha isso na sua gestão? A questão da diversidade, para mim, é uma questão de respeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tratar é assim, nós todos somos humanos. Por isso que para mim é muito complicado essa coisa de ficar falando sobre, sabe assim, muito particularmente de cada coisa. Falou que cabe todo mundo, aqui é o Partido da Cultura, aqui é onde todo mundo tem direito à voz, à fala, a respeito. E eu tive uma reunião com eles, né, recentemente, né, veio toda parada, veio o pessoal da Diversa aqui, encheram a sala aqui, mais de 60 pessoas, foi uma conversa de mais de 4 horas, e todo mundo pôde falar, todo mundo nas diversas linguagens, e aí o que eu disse para eles foi o seguinte, olha, este é um governo que vai respeitar demais a fala de todo mundo, desde que essa fala seja respeitosa. Então, assim, a gente pode ter divergências ideológicas, mas a gente tem que lembrar que isso daqui é o Partido da Cultura. E, portanto, aqui vai caber todo mundo. Tanto vai caber todo mundo que o governador anunciou o Casarão da Paulista de novo para a pauta da diversidade. E a gente vai começar uma série de ações ali. Então, assim, não é o problema da pauta, é como a gente trata a questão do respeito. Pessoas são diferentes, elas tratam as coisas de forma diferentes, e é assim que a gente vai se respeitar. Eu brinquei com eles, eles brincam comigo, falam que eu sou chefe da banda, tem essas coisas todas. Tal. Isso não é uma coisa de educação de mãe, saber chegar, saber conversar, é isso. Lógico. Não, tem que ter. Eu posso não concordar com você, Miguel, vai ser ótimo a gente Sim. não concordar. Faz E parte tudo, do claro, jogo não, público. Pensa se todo mundo gostasse da mesma coisa. E aqui não é mono, aqui é diverso mesmo. Entre eles têm diversidade. Sim. Eles brigam, eu acho incrível. Vocês que estão falando, eu falei nada. Porque eles, uma hora fala isso, fala aquilo. Eu falei, não sou eu. Depois vocês vão falar que foi eu que briguei. Eu não briguei com ninguém. Aí eles davam risada. É isso, a gente não tá para aqui para brigar. A gente tá... Agora eu falo. Eu tenho uma posição de decisão. Eu chamo para conversar. Eu fico 4 horas, fico 5 horas, eu não tenho problema nenhum. Alguém vai ter que decidir. Se não há consenso, aí eu tenho que decidir. Aí vai ter o voto de Minerva. É o voto. Então eu prefiro quando vocês valorizam a decisão democrática entre vocês. Até porque o lugar de fala não é meu. É de vocês. Aí eles, não, a gente vai acordar. Pode deixar, a gente volta aqui e te fala o resultado. Eu falei, então tá bom. É isso. Ô, Marília, você tem essa visão muito, muito política de ouvir o outro, de integrar. Você acha que é por isso que seu nome foi bem recebido? Porque estava todo um receio na classe artística, quem vai ser o secretário de Cultura de São Paulo, quem vai suceder Sérgio Saleitão. E quando veio o seu nome, foi um clima assim, que bacana que foi a Marília. Eu falo isso porque eu cubro cultura e eu conversei com muita gente. Eu nem sabia que eu era conhecida assim. A verdade é essa. Apesar de ter ficado 5 anos aqui, como o meu cargo era um cargo mais administrativo, mas é verdade, eu falava com todo mundo, a gente atendia todo mundo, enfim, mas eu brincava e falava assim, não, imagina, as pessoas nem vão lembrar quem sou eu, né? Não tem isso. Eu confesso a você, Miguel, que eu não consigo saber por que as pessoas, eu não sei se foi um alívio,
E aí, por isso, pelo menos é ela. Ou se realmente ficaram felizes porque ela era uma pessoa que produzia. Acho que um dia eu faço essa pesquisa aí de mercado com a turma para saber. Eu fico feliz no seguinte sentido: é uma pasta, é um assunto e é um lugar que realmente é possível fazer muitas coisas de uma forma muito transparente, com muito diálogo. Porque eu brinco que aqui eu não tenho tipo um ano letivo, ou eu não tenho uma doença que está... Né, que eu preciso decidir qual sistema eu vou usar. Né? Aqui eu tenho algum tipo de flexibilidade de poder atuar conversando de uma forma mais delicada com as pessoas. Eu brinco o seguinte: o meu tempo para dar a linha da política que a gente vai ter aqui da Secretaria são 6 meses, porque senão daqui a pouco vão começar a falar que eu sou falácia. Ela faz tanta reunião e não decide nada. Então, para mim, o importante é eu ter muito diálogo. Óbvio que a gente vai ter diálogo o tempo todo, mas para as decisões estratégicas da Secretaria tem que ter um tempo, porque senão fica só vou morrer conversando aqui, que é ótimo, maravilhoso, mas não tem resultado. E aí a gente ter esses 6 meses que a gente consiga realmente estabelecer uma política da Secretaria. Isso não significa linhas de atuação, nada disso. Linhas de atuação a gente vai discutir sempre o tempo todo com todo mundo, até porque a gente pode, no decorrer do caminho, entender que uma coisa que a gente imaginava e tá tudo bem. E não era bem aquilo, né? Eu estive recentemente na SXSW. Lá eu conversei com algumas pessoas, muito da área da tecnologia, games, enfim, dessa coisa da cultura pop, e o pessoal disse que está muito preocupado com a história de roteirista. Não tem roteirista. E não é no Brasil, não tem roteirista no mundo. Virou o grande profissional, Sim. O caro da história, né? Porque lei de... É que para ser roteirista tem que ter lido o livro. E as pessoas estão lendo menos. Aí você... Por isso não tem roteiro. Eu brinco isso com os jornalistas, brinco. Olha lá, gente, então eu tenho um problema estrutural, que é uma questão de leitura, né? Que a nova geração não lê o livro. De livro e leitura. Então, a gente voltar essa questão do livro e da leitura. Aqueles que querem ir para esse lado, de repente não tiveram a oportunidade de estudar, então a gente entender, fora que roteiro tem uma técnica, toda uma técnica que inclusive se modificou ao longo do tempo. Então a gente tentar trazer o que há de mais moderno possível para que a gente consiga, enfim, né? E aquela coisa do mercado. De novo, por isso que nós somos uma cadeia produtiva. Sim. Você não tem o profissional, aquele vai aumentando o preço. Exato. E aí a gente precisa trabalhar. Porque todo mundo quer ele, aí ele vai botar o preço dele lá em cima, que ele não é bobo. Não é? Eu escolho para que eu quero trabalhar, escolho o preço que eu quero comprar. Lei da oferta e da demanda, a lei mais clássica da economia. Não tem jeito. Essa ninguém foge. Enquanto a gente for capitalista, é assim que se dá. É assim que é o mundo. Ô Marília, e você tem uma questão na cultura que eu queria saber. O que te levou para a cultura? O que te pegava de criança, de adolescente? A verdade é assim, na verdade eu fiz dança há muito tempo, né? Fiz teatro também. Eu também dancei, viu? Então a gente vai fazer uma apresentação. Então já tá lançado o desafio. Acho que a gente consegue algum teatro pra gente fazer. Lançado o desafio do bloco, que eu vou fazer uma coreografia e o Miguel também. Vocês cobrem aí. Esse eu gostei. Vocês cobrem. Eu faço. Quero ver ele fazer. A gente põe no Arcanjo Pod e no blog do Arcanjo. Eu quero ver. E aí a história... Então eu sempre frequentei. Eu sou filha da classe média paulista. Pai é advogado, mãe professora. Extremamente tradicional. E sou filha temporão. Então, da minha irmã mais velha eu tenho 11 anos de diferença e da minha irmã mais perto eu tenho 6 anos. Então eu também vivi numa casa de mulheres, que quase que era mesmo tudo muito dramático, né? Porque muita mulher junta vira quase que um drama diário. E, obviamente, o fato de ser filha temporão, a gente começa a frequentar coisas que os adultos, né, ter essa pentelha leva junto. Vai junto. Né, vai junto. Então, eu sempre frequentei muito teatro. Irma Vap, eu assisti umas 3 vezes. Olha. 2 na versão tradicional com o Nanini e o Neila. E uma na versão moderna, que era... Nossa, agora... O Marcelo Médici e o Luiz Miranda. Os atores. Não, o Marcelo Médici não, gente. É o Luiz Miranda e o Matheus Solano. Não era o Matheus Solano. Então era o Marcelo Médici e o Cássio Capim. Sim. Pode ser. Marcelo Médici e Cássio Capim, foi a segunda versão. E aí eu fui...
E eu fiquei muito triste quando o Teatro Cultura Artística pegou fogo, né? Porque era o lugar que a gente ia para assistir teatro. Eu passei ali em frente hoje e vi e falei, gente, quando vai abrir o Cultura Artística? Porque é um teatro... Vamos fazer uma cobrança aí do pessoal. Sim, tá muito tempo já fechado. Muito tempo. E aí você via teatro, você dançava? Eu dançava, fazia jazz. Eu também fiz jazz. Meu pai toca piano. Meu pai é um consumidor de música clássica voraz, né? Aquele que a gente entrava no carro quando de pai ir para a escola e falava, põe na Rádio Cidade. Aí ele falava, não, é na Cultura. E tinha que ser na Cultura. Então a gente ouvia. Você já foi ali familiarizando? Já, eu sempre gostei de ópera. Eu achava que ópera era o que juntava tudo que eu gostava. Juntava a música, o teatro e a dança. Então eu achava que ópera era tipo o resumo do que eu gostava. Então eu gosto muito de ópera. Sempre gostei. Pequena, a gente gravava passava na Cultura, gravava em como é que chama? Cassete. Não posso fazer essas coisas. Mas era cassete, para depois ficar assistindo, né? Outro dia minha mãe até ligou, perguntou, achei aqueles cassetes, o que eu faço? Eu falei, sei lá, né? Acho que tem descarte especial, vai ter que jogar fora. Não, agora vai ter que guardar para exposição, Marília Marton. Pelo amor de Deus, gente, quem merece cassete? Não faz o menor sentido ter. Hoje em dia DVD já é velho, né? Imagina aquelas coisas. Então, esse é um lugar que eu fui para a Cultura. Agora, chegar aqui na secretaria foi circunstancial. Juro por Deus, assim. Extremamente circunstancial. A gente acaba a campanha de 2010 e aí estava aqui na secretaria o André Matarazzo. Eu já tinha trabalhado com ele na prefeitura durante a prefeitura do Serra Kassab. A gente ainda ficou no mandato do Kassab. Aí ele veio ser secretário de Cultura no governo do Serra. Quando vira, ele permanece aqui. E aí ele chama para vir, aí eu vim. Ele fica pouco tempo, porque, na verdade, o secretário que ficou mais tempo aqui foi o Marcelo Araújo, naquele momento. E aí eu fico com o Marcelo também. E fiquei. E aí eu me aproximo muito dessa questão da gestão dos nossos equipamentos. De conhecer tudo. É engraçado que eu da gestão do fomento mesmo, não era eu que cuidava, né? Essa parte dos editais e tal. Eu cuidei muito das estruturações e das questões das organizações sociais, que era um momento muito difícil para nós, do Estado, porque a gente ainda não tinha a DIN aprovada. Então, o modelo ainda não era legalizado. Então, imagina, você ter 20 e poucos contratos. Estava criando um modelo novo. Todos podendo ser condenados. E 2 secretários. O ex, que ligava, pelo amor de Deus, que eu vou ser preso. E o atual falando, gente, esse negócio precisa ser votado, enfim. Graças a Deus, os ministros do Supremo acabaram votando no final de 2012 e aí a gente teve aí a regulamentação. Aí começa um outro trabalho, que era exatamente aquele trabalho de como que ficaria esse vínculo com as organizações sociais. Mas foi um trabalho maravilhoso, realmente. Aí a gente entra, discute. A vida meio que foi te preparando para esse cargo, né? Hoje eu brinquei com isso. Falei, eu queria ter aquela idade, né, para ter a saúde daquele momento, com a sabedoria de hoje, né? Acho que aquela coisa do filme que vai ficando... O certo seria a gente nascer velho e ficar mais novo, né? Para ter mais vigor na hora que mais precisa dele. Mas a gente tá jovem, né? Tá aqui. Estamos com tudo em cima, Marília Marton. A última pergunta. São 3 mulheres, né, no comando da cultura do Brasil ao mesmo tempo, né? Da grande cultura, sobretudo paulista e paulistana, né? Pegando como base aqui em São Paulo. Aline Torres na Prefeitura de São Paulo, Marília Marton no Estado de São Paulo e a Margarete Menezes no Ministério da Cultura, recém-criado ainda bem. Como é que você vê essa trinca de mulheres poderosas? Maravilhosa. E, por sinal, eu não sei nem se você viu, Miguel, mas a gente fez uma foto de Internacional das Mulheres. A Secretaria da Cultura é mulherada. Eu nunca tinha parado para perceber, eu nem percebi. O dia que da foto eu desci e falei, gente, mas quanta mulher! Aí eu falei, essa cultura do Estado é feita por mulheres. Né? E eu acho incrível, porque tem uma coisa de sensibilidade que a gente tem que é diferente. Não é desmerecendo o homem, nem falando, cada um tem um potencial. A mulher tem uma delicadeza e um olhar mais múltiplo para as coisas, que é aquela coisa que a gente brinca, né? Se homem, você vai falar de um assunto, fecha o assunto, depois começa um outro assunto. Mulher não, mulher consegue ter 4 mulheres conversando sobre 5 coisas ao mesmo tempo, e a gente vai falando e as pessoas falam, mas o que elas estão falando? Não é que não é o mesmo assunto.
eles estão acontecendo de forma paralela com todo mundo falando a mesma coisa. Então há uma sensibilidade, uma velocidade no trato muito boa. Eu não conhecia a Margareth, eu conhecia como ídolo, né? A Margareth Menezes, né? Como cantora, fã, claro. cantora, enfim, grande mulher e tal. Agora, tenho mais essa proximidade dela. Já tive com ela 3 vezes em eventos, uma reunião. Agora, quinta-feira, amanhã, estou indo para o Rio, para a instrução normativa da Rouanet. Então, vou encontrá-la mais uma vez. Mas ela já me colou lá e falou assim, eu quero fazer negócio, eu quero fazer... Não vou contar aqui, senão vou dar spoiler dela, né? O projeto é dela. Falei, claro, ministra, vamos fazer. Então, me manda. Aí eu falei de um lugar, ela me manda a foto. Eu até esqueci, bom que eu não lembrei agora. Vamos mandar foto, já vamos, porque senão ela vai me cobrar amanhã. E aí, manda tal. A Aline, óbvio, a Aline eu tenho uma relação, tá chegando aos 20 anos. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Relação de 20 anos lateral, de a gente trabalhar juntas. Eu já conheci a Aline antes, né? Mas trabalhando com ela 20 anos. Uau. Então, assim, é uma coisa que a gente tem aí de uma relação de muito tempo, né? E essa coisa da gente poder trabalhar juntas. Eu ligo, outro dia já era meia-noite, a gente estava conversando, eu falei, Aline, tipo, você não vai dormir? Acho que era bom dormir e tal. Ela começou a dar risada dela, eu nem percebi. Porque a gente ficou, tipo, 40 minutos. Porque você vai falando disso, a gente vai falando de um assunto, muda no outro assunto, aí muda no outro assunto. Quando você vai falando, você falou... Aí eu falei, até acabou, não precisa fazer reunião nenhuma, já deu a pauta toda. Já está resolvido. Marília, quando eu voltar aqui no final dessa gestão sua aqui na secretaria, o que você vai querer me falar? Bom, vou te falar o seguinte, Miguel, que a gente vai ter melhorado muito as nossas relações com relação ao fomento, não só nos valores, que é óbvio, é muito importante, mas eu acho que tem uma coisa que aflige a todos os artistas e produtores culturais, que são as nossas questões formais. Prestação de contas, tudo isso. E como a gente quer fazer um grande trabalho de formação de profissionais, eles vão estar muito mais aliviados, eu vou estar mais tranquila, a gente vai ter um grande sistema que dá conta de tudo isso, que seja muito seguro para eles, muito seguro para nós que estamos aqui, porque a gente também responde. Então, eu acho que na questão do fomento, a gente vai conseguir atender todas as linguagens de forma muito plural, muito diversa, e todo mundo sabe. Esse é o meu desejo, que todo mundo seja atendido. Obviamente vai ter quem ganhe e quem perca, mas de uma forma justa, porque eu acho que a questão do edital tem essa questão da gente fazer a justiça no melhor projeto, né? Não é uma justiça social, porque aqui não é a Secretaria da Assistência Social, aqui é a Secretaria da Produção Cultural. Então, o que a gente vai entregar de melhores projetos. Então, esse é um lado que eu acho que a gente precisa fazer. O outro lado é a gente poder dizer o seguinte, que a gente conseguiu difundir de uma forma muito ampla tudo que a gente produz. Quer seja no interior de São Paulo, quer seja dentro da nossa capital e quer seja internacionalmente. A gente precisa mostrar para o mundo o que a gente faz. Nós produzimos coisas de muita boa qualidade, muito melhor do que muita gente que faz porcaria aí fora. Então, minha função também é contar para o mundo o que a gente faz. Então, essa parte da difusão. E, por fim, poder dizer para você o seguinte, hoje São Paulo tem uma cadeia produtiva da indústria cultural extremamente sólida, forte. Se eu ficar, se eu for embora, se outro vier, se outro quiser destruir, não existe destruição, porque ela está perene e consolidada. Essas são as 3 vertentes principais dessa secretaria. Bom, vou ficar aqui. Obrigado, então, Marília. Uma delícia conversar com você. A cultura de São Paulo, a gente espera em muito boas mãos. E logo mais eu volto então, para a gente tomar aquele café, tá bom? Estou te esperando. Que bom. Bom, então você fica comigo no Arcanjo Pod sempre. Você me acha na internet, lá no miguel.arcanjo no Instagram, no blog do arcanjo.com, na vida, aí com a carinha na sua tela, aí eu aí pertinho de você agora falando com você. E aqui você vai ver quem? Artista, produtor cultural, gente que faz e acontece nas artes e na cultura desse nosso Brasil. E como a Marília Martão falou, é uma indústria, gente, gera dinheiro, gera emprego e gera humanização. A gente se vê logo mais e como eu sempre falo, tem cultura? Tem Arcanjo Pod.